E aí, filhos do Pai, como vocês estão? Estão bem? O Pai continua com saudades. Vamos à reflexão de hoje? Estamos dando continuidade à carta aos Hebreus. Agora nós vamos seguir falando um pouquinho sobre os capítulos 5, 6 e 7. Já fizemos nos vídeos anteriores, capítulo 1 e 2, depois o 3 e o 4, e nessa sessão nós vamos trabalhar nos capítulos 5, 6 e 7. Vamos pensar aqui no assunto, o assunto principal que o autor nos traz. Ele começou falando sobre a comparação, né? Comparando Jesus aos anjos, a Torá, a lei. E é claro, essa comparação era para determinar o nível em que Jesus deveria ser colocado, né? Os hebreus estavam ali, lembrando dos vídeos anteriores, os hebreus estavam deixando Jesus em uma posição muito fora do que deveria ser. Então o autor escreve trazendo um alerta. Se os anjos foram os elementos, as figuras que representavam a voz de Deus, aqueles que receberam a mensagem de Deus para ser entregue, proclamada, você imagina, se eles eram respeitados, quanto não nos deveríamos respeitar a figura de Jesus. Então o autor ele chama a atenção, traz um alerta, fala, olha, uma vez que vocês entendem os anjos, a lei como a vontade de Deus, e isso ainda é menor que o próprio Jesus, é um risco muito grande não colocar Jesus no devido lugar. E aí, no capítulos 5, 6 e 7, a gente vai analisar a fala do autor, colocando Jesus como um sacerdote. Claro, não um sacerdote qualquer, um sumo sacerdote. E é claro, não como um sumo sacerdote qualquer, e sim como o sumo sacerdote eterno. Para entender um pouco sobre isso, a gente precisa contextualizar. O autor, ele começa no versículo 1, capítulo 5, ele diz assim, olha, cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu Deus, o texto é um texto muito difícil. Claro que difícil de compreensão, porque como falar sobre coisas eternas diante de uma mente ainda muito limitada? O autor, ele no capítulo 5, ele faz esse convite, essa orientação, que há de se ter um progresso na fé. Essa fé ela precisa ser desenvolvida. Ele vai terminando esse capítulo dizendo assim, olha,
a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O autor ele chama a atenção e exorta os hebreus a terem um progresso de fé. Como quem continuasse a carregar uma fé pequena. E será que hoje a gente vive algo semelhante? Capítulo 6. No capítulo 6, o autor ele já diz assim, olha, aproveitando o gancho, né, do final do capítulo 5, ele diz, olha, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo os filhos de Deus e expondo-o à zombaria. O que o autor chama a atenção é como explicar a alguém que vivenciou a experiência de sentir a presença do Espírito Santo. Como entender que essa pessoa mergulhou na presença do Espírito Santo, mergulhou na presença de Deus e ela vai cair? Aí ele declara, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Será que a pessoa da primeira vez estaria arrependida? E aí ela começa a congregar e de repente ela cai? É tornar uma zombaria reanimar, segundo o autor, renová-los para arrependimento. O autor ele continua trazendo a ideia de que há uma promessa, a promessa de um Deus imutável. Lá no versículo 13 ele diz assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. E aí no capítulo 7, ele vem falar sobre Melquisedeque. Aí o que eu acho um dos textos mais difíceis. E a gente vai falar de uma forma muito superficial, mas é interessante que vocês, filhos do Pai, procurem analisar e avaliar o que esse texto pode falar na profundidade. Ele diz assim, olha, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele vem colocando a figura de Jesus Cristo como aquele
que se torna o sacerdócio eterno. E esse sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. Porquanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. E isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnais, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica, você é sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Filhos do Pai, nós temos aqui mais um argumento para colocarmos Jesus como o elemento principal das nossas reflexões, das nossas ações, da nossa vida. Então o convite é, filhos do Pai, tenham Jesus como a voz de Deus, tenham Jesus como o selo da presença de Deus, pois ele é o Filho, ele humildemente não se posicionou como sacerdote, mas o Senhor o glorificou como sacerdote eterno para as nossas vidas. Que assim tenhamos uma vida repleta na presença de Jesus. Em nome do próprio Jesus, nosso sumo sacerdote eterno. Amém.